Muito bem. Primeira coisa nesse momento para explicar o cálculo algébrico é tentar abrir um pouco a mente para uma coisa que é nova para vocês. Normalmente a gente está acostumado a somar números que são apenas números, mas agora vamos somar letras, vamos fazer operações usando letras que representam números. Isso é o cálculo algébrico. Muitas vezes essas letras estão acompanhadas de números, que são chamados de coeficientes, como nós já vimos numa aula anterior. Mas vamos lá, o cálculo algébrico, para entender um pouco mais, vamos fazer alguns exercícios da página 54 da nossa apostila. Primeiro vamos fazer o exercício número 2. Esse exercício número 2 da página 54, ele mostra um grande retângulo formado por retângulos menores. Esses lados que nós podemos observar como lado A, lado X, lado Z, lado A, são os lados dos retângulos menores. Só que tem uma coisa sobre esse grande retângulo aqui. A altura dele, que é Y, ela vale para todas as alturas dos retângulos menores. Certo? Coisa muito importante. Vamos lá, continuando. O que se deseja nesse problema? Primeiro, letra A. Você calcule o polinômio reduzido que represente a área. Existe um polinômio, ou melhor, um conjunto de operações de letras, que vai virar letras e números, que formam para a gente este retângulo maior, a sua área. Eles determinam a sua área. Letra B. Ele quer saber o polinômio reduzido que representa o perímetro. Também há um outro polinômio que representa a soma dos lados desse retângulo maior, ok? Então, primeiro de tudo, nós precisamos entender uma coisa, que dá para observar por partes esse retângulo. Então, resolvendo por partes, nós temos o seguinte. Primeiro, nós temos um grande retângulo formado por 4 retângulos menores, ok? Ok. Segundo, uma coisa importante, 2 desses retângulos menores são iguais. Onde é que eles estão? Aqui e aqui. Pode ver que o lado desse A e o lado desse A. Se eles possuem a mesma altura, logo eles também possuem a mesma área e também o mesmo perímetro. Certo? Muito bem. Segundo ponto. As bases são diferentes, mas a altura é a mesma. O que isso significa? Que aqui, olha, nós temos bases diferentes, mas a altura para esse retângulo aqui é Y. E para esse retângulo aqui, quem é a altura? Y também. E para este aqui, quem é a altura? Y também. E para este, naturalmente, Y também. Então, a altura Y serve de altura para todos os demais retângulos. Obviamente, é importante dizer também que a área de um retângulo obedece esta expressão algébrica. A área de um retângulo é a base vezes a altura. É a sua base vezes a sua altura. Esta base vezes a sua altura. Esta base vezes a altura. Esta base vezes a altura. A área de todo esse retângulo, na verdade, é formado pela soma das áreas dos retângulos menores. Se nós calcularmos as áreas dos retângulos menores, concluiremos que a soma delas é a mesma área do retângulo maior. Certo? Então, utilizando a fórmula da área de um retângulo, que é base vezes altura, vamos determinar a área deste retângulo. Quanto é a área deste retângulo menor? Base, quanto é a base? Aqui nós não temos a medida, mas nós temos esta aqui, que é paralela a esta, portanto, ela é a mesma medida. A área dele é base, que é A, vezes altura, que é Y. E a área deste? Base, que é X, vezes altura, que é Y. E a área deste é base, que é Z, vezes sua altura, que é Y. E, portanto, a área deste último é a base vezes a sua altura. Certo? Então, qual é o polinômio reduzido que representa a área desse retângulo maior? É a soma dessas 4, que pode ser a seguinte. Vou colocar aqui do lado. Aqui, na verdade, bem aqui em cima, mais ao lado. Vamos ver aqui.
área. Respondendo a letra A. Área é nada mais, nada menos que a soma da primeira, que é A vezes Y, que forma AY, mais da segunda, que é XY, mais ZY, e mais a última, que é AY. Note que esta área é igual a esta. Então, portanto, nós temos a área é igual. Esta mais essa é 2 vezes ela. Então, 2 vezes AY mais XY mais ZY. Esta é a área que se deseja calcular nesse problema. Resposta correta. Nós temos aqui a resposta da área. E a letra B. Qual o polinômio que representa, o polinômio reduzido que representa o perímetro? Vamos utilizar esse pedaço de página para responder esta questão também. Vamos lá. Letra B. O perímetro, que é representado pelo símbolo 2P, é a soma deste lado, mais este lado, mais este, mais esse, mais este, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, e por fim, mais esse. Como este aqui é mesmo que este é mesmo que esse, é tudo duplicado, não é verdade? Então, nós temos o seguinte: este A mais este A, 2A. Mais este A mais este A, 2A. Os 2A mais 2A, 4A. Então, nós temos 4A. X mais X, mais 2X. Mais, não deu para colocar mais lá, mas pode colocar aqui. Mais Z mais Z, 2Z. Mais Y mais Y, 2Y. Então, nós podemos dizer que a área é 4A mais 2... o perímetro é 4A mais 2X mais 2Z e mais 2Y. Isto é, com certeza, o perímetro. Então, esta aqui para nós é a nossa resposta certa. A álgebra não é difícil. Só precisa, na verdade, entender que esse monte de letras representa um monte de números. Esse número é com a gente mesmo, correto? Então, um grande abraço. Qualquer dúvida, por favor, me pergunta lá no canal ou me pergunta na sala de aula. Um abração, até mais.